do último dia lá da imersão, né? Qual é assim o número de caracteres ou de páginas, assim, porque a gente vai trabalhar no Word, né? Primeiramente, a gente vai trabalhar no Word e o número X de caracteres vira uma página de livro. Eu queria saber essa conta. Digamos assim, um tamanho, quer dizer, ninguém vai fazer também um best-seller com 50 páginas, né? Um tamanho mínimo de que vocês adotem, né? Esse tipo de formatação que eu queria conhecer melhor, porque isso também ajuda um pouco o trabalho da gente, né? Às vezes, para eu não escrever de menos e também não escrever de mais, porque livros longos também, hoje em dia, já não estão fazendo tanto efeito, né? Um pouco assim. Tá, legal. Acho que está bem alinhado com o tema da nossa conversa de hoje. Eu sou uma mulher à frente do meu tempo. Já está aprendendo tudo. Parece que a Cris participou do nosso planejamento da aula. Tá vendo? A gente vai falar disso. Eu vou, então, já começar a compartilhar aqui a apresentação com vocês, porque aí a gente vai justamente chegar nesse ponto da sua dúvida, Cris. Tá. Vocês estão vendo minha tela? Tá, peraí, tá começando a entrar ainda. Oi. Passo 5. Entrou? Tá. Entrou, passo 5, não é isso? Isso. Então, só para relembrar um pouquinho qual é a estrutura do nosso método. Então, primeira coisa, a gente trabalhou missão e posicionamento no primeiro dia da missão. No segundo dia, a gente trabalhou ideia genial, que é o segundo passo. A gente foi para o roteiro, ali no terceiro dia. E a gente terminou com a carreira de autor, que a gente falou sobre plataformas, sobre vocês produzirem conteúdo, justamente para validar tudo aquilo que vocês planejaram no roteiro, né? Então, se isso faz sentido, se essa é a dor do meu avatar, se são esses passos, né? Esse método que realmente conecta com ele, etc. E aí, depois que a gente está com tudo isso validado, vem o momento de escrever. E aí, para já começar, inclusive, pela sua dúvida, a gente acredita, sim, num formato de texto inicial quando a gente olha para o livro comercial. Porque a gente tem uma questão da própria matemática mesmo, né? Então, eu preciso conseguir que esse livro tenha um determinado número de páginas, porque isso vai impactar diretamente no preço dele. Então, se eu faço um livro muito extenso, ele vai ficar mais caro para o público. Claro. E aí, consequentemente, eu vendo menos porque eu dependo de mais poder aquisitivo. E aí, a gente trabalha aqui com uma média de 100 laudas para um livro. O que é uma lauda? São 2.100 caracteres quando você faz ali a contagem do Word. Com o espaço, não é isso? Isso, com espaço. E aí, um livro com esse tamanho, né, com 100 laudas, a gente vai ter aí umas 192 páginas no formato. Carol, não precisa anotar nada não, você vai mandar o material. Estou ouvindo aqui. Tá vendo? Só que eu não vejo. Vocês estão de dado, tudo bem? A gente está gravando, então vocês não precisam anotar, vocês vão ter acesso a esse webinar. E aí, o que muda um pouco então, tentar não ser muito abaixo disso, porque esse é um livro não só por Como é que eu amplio elas? Mas como é que... Desculpa. Não só pelo formato do livro, mas também para você ter tempo suficiente para desenvolver aquele tópico que você se propôs, né? Porque a gente está falando ali com outro ritmo. E aí, além, né, nem pode ser um texto que enche linguiça, né, nem que fica demais, a gente tem que construir um texto poderoso, que impacte, que faça o leitor se reconhecer naquilo e ter certeza que aquele livro é para ele, né? Por isso que a gente se preocupa tanto no início em definir muito bem quem é o avatar, enfim, qual que é o problema que a gente vai resolver para ele.
E aí a gente tem alguns mandamentos que a gente acredita que fazem muita diferença para esse texto. Então, a primeira coisa é seja o irmão mais velho. Isso aqui tem a ver com o tom de voz que você vai usar no seu texto. Por quê? E por que a gente fala do irmão mais velho? Porque a gente não gosta de ouvir pai e mãe, porque fala de um lugar, né, autoritário, que a gente sente que não entende exatamente aquilo que eu estou vivendo. E você não é também um amigo, que é descompromissado com o resultado daquilo. Então, o irmão mais velho, ele é o perfil daquele que trilhou os passos né? Que teve a mesma jornada, que enfrentou os mesmos problemas, que está comprometido em fazer a sua jornada, né? A jornada do leitor ser mais fácil, ele ser mais feliz, e ele conseguir realizar o sonho dele. Então, essa é a primeira coisa. Um dos pontos que ajuda a balizar esse primeiro tópico por exemplo, quando a gente está no início do livro e a gente fala de problema, uma das primeiras recomendações que a gente faz para os autores é que eles falem do momento em que eles estavam na pior. Então, assim, o momento em que eles estavam vivendo esse problema. Porque, às vezes, quando o autor já entra, eu resolvi tudo aquilo, e foi tudo ele acaba soando até arrogante no texto. Rob complementa quando... E aí está muito alinhado ao segundo ponto, que é escreva para o leitor, não para você. Então, não se preocupe em parecer infalível, dono de todas as respostas, não ter medo de se expor mesmo, e sempre olhando por que eu estou falando isso para esse leitor. Então, uma das preocupações que vocês precisam ter na hora de escrever é fazer com que tudo aquilo que foi colocado realmente faz sentido para ele. Então, assim, eu vou contar essa história que eu vivi, porque essa história está ligado a esse conceito que é chave para ele entender, para ele ir para o próximo passo. Então, tudo aquilo que vocês colocam no texto tem que ter propósito, tem que fazer sentido. A gente vê vários casos, assim, o autor, às vezes, ele tem uma história muito bonita, mas essa história, assim, não faz diferença nenhuma para o leitor naquele momento, né? A gente brinca aqui que teve um período que era o Caminho de Santiago, né? Que estava em alta, e aí todo mundo queria colocar o bendito caminho, a experiência do Caminho de Santiago nos seus livros. Mas se ele não vai trazer nenhum insight, nenhuma reflexão, se não vai fazer com que vire uma chave para aquele leitor e que esteja alinhado com o tema do livro de vocês, não faz sentido. E aí, o que é esse estar alinhado ao tema? A gente está falando de livro de negócio, é um livro de desenvolvimento pessoal, então as histórias elas precisam reforçar o posicionamento que vocês definiram. Terceiro mandamento, pesquise muito. Cris acabou de falar que está aí nessa jornada das pesquisas. A pesquisa ela é importante não só porque abre, né, conexões para vocês na hora de escrever, mas também porque ela deixa o texto mais consistente, mais sólido. Então, tem pesquisas que vocês vão querer citar, tem pesquisas que não, mas ela vai fazendo com que vocês fiquem mais confiantes, inclusive, na produção do texto mesmo. Quarto mandamento, entenda a dor do seu leitor melhor do que ele mesmo. Então, a gente falou disso muitas vezes ali, quando a gente falou do Avatar, principalmente no começo do livro, é o momento em que a gente mais tem que fisgar esse leitor, né? Então, ele precisa ter a convicção de que aquele livro é para ele, né? E a gente só faz isso conhecendo em profundidade. E, às vezes, aqui no começo, a gente usa, inclusive, expressões e situações que são típicas e características do perfil desse avatar. Quinto mandamento, ofereça algo específico, tangível e mensurável. O que isso quer dizer? A gente tem alguns vícios, né, que vêm das redações, redação de escola, que é um processo cheio de problemas, né? E aí, às vezes, a gente quer escrever bonito, quer escrever muito, e acaba que fica tudo num tom etéreo, com
muitas palavras subjetivas. Então, o texto, ele precisa ter foco. Principalmente quando a gente vai para o método, essa é uma das partes que a gente vê os autores tendo muita dificuldade. Como é que eu trago o conceito daquilo que é a minha metodologia e eu mostro de maneira objetiva e direta como que esse leitor vai colocar isso em prática. Então, em diversos processos, a gente bate muito com os autores assim, tá bom, muito legal, faz todo sentido esse conceito, mas me dá um modelo de como é que esse leitor vai colocar isso em prática. Então, é aqui que vai entrar esse tópico. Mantenha o ritmo. O ritmo, qual que é um dos problemas que a gente mais vê nas redações, principalmente do autor estreante? Ele faz um capítulo de 4 páginas, um capítulo de 15, um capítulo de 5, um capítulo de 3. E aí, o texto, ele fica assim, hora ele acelera muito, porque um capítulo de 3 páginas, ou não deveria ser um capítulo, poderia estar junto a um outro tópico, né? Ou ele vai explicar de maneira muito superficial aquele tema. E aí, às vezes, quando ele faz ali um capítulo muito extenso, ou ele entra em assuntos demais no mesmo capítulo, ou fica arrastado. Então, a gente tenta minimamente manter uma padronização nisso, né? Então, vão ser mais entre 8 e 12 páginas por capítulo, legal. E aí a gente organiza o texto para a gente abre com um case, a situação que está alinhada com o tema que a gente quer desenvolver, eu conceituo, coloco embasamento e ponho a prática, né? Onde a gente vai ter esses blocos dentro dos capítulos. E por que o ritmo é importante? Porque ele ajuda justamente o leitor a continuar, né? Assim, engata. Um capítulo deixa a ponta certa para o próximo. Eu vou construindo uma linha de raciocínio que faz sentido na minha cabeça quando eu estou lendo. Então, essa importância de ser criterioso na organização do texto conta muito para isso. Não deixe pontas soltas. Tem um erro muito comum nas primeiras versões dos manuscritos, né? O uso frequente de coisas como em breve eu vou te explicar mais sobre isso, né? Ou conta uma história e fala, não, depois eu vou te explicar. E aí o autor esquece de contar essa história lá na frente. Então, tomem bastante cuidado na hora de pensar os cases que vão entrar, o que vocês vão contar desses cases. Porque é muito... Assim, se tem uma coisa que é horrível na experiência como leitor, é quando você está lendo um negócio e aí você fica naquela expectativa, não, o autor vai terminar. E aí não acontece, você sai do livro frustrado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Assim, se falou que vai citar no capítulo tal, checa se está desenvolvido, se não tem nenhum buraco. E aí, um jeito de evitar esse tipo de coisa é tentar, assim, se eu citei aquele assunto, já termino ali naquele mesmo contexto, a não ser que realmente precise ir mais para frente, né? Não seja repetitivo. O trabalho do editor, acho que 70% do nosso trabalho é cortar. A gente, todo editor que vocês conhecerem, vocês vão ver que tem um prazer com cortar coisa. O que acontece? Quando o autor começa a ser muito repetitivo, primeiro, o texto perde o ritmo, porque eu fico com aquela sensação, nossa, eu já vi isso antes, né? Será que eu tô doida, que eu achei que já li, mas não li? E o segundo problema é que faz parecer que o texto tem pouco conteúdo. Então, uma coisa é eu querer reforçar coisas ao longo do livro que são muito importantes. Então, por exemplo, a ideia genial, ela não entra num capítulo específico. Ela é uma mensagem que percorre o livro como um todo. Mas eu não fico toda hora batendo na mesma tecla. Ou, assim, eu sempre tenho que pegar esse conceito principal e desenvolver um pouco mais. Sempre tenho que fazer o leitor ter a sensação de que ele está avançando naquilo.
E aí a mesma coisa acontece com os cases. Então, vamos supor que a gente está falando de um livro de relacionamento. Organizem os cases assim, dentro dessa mesma ótica, mas cada case trazendo um aspecto diferente. Então, por exemplo, se é relacionamento amoroso, não usa sempre o casamento em si. Pode ser no modo do momento, você está namorando há muito tempo, se tem filhos. Então, todos esses aspectos que foram mapeados do Avatar, mescle nessa formatação dos cases, porque aí não cria a sensação de que toda história tem a mesma conclusão. Na dúvida, corte. Tem um dos erros mais comuns, o autor querer colocar toda a experiência dele no livro. Absolutamente tudo aquilo que ele viveu. E o livro, ele tem que ser direcionado. Então, assim, eu não sei se eu falo sobre tal coisa. Se você está na dúvida, já é um sinal de que é dispensável. Então, não tenha medo de fazer escolhas em relação ao seu repertório, porque quanto mais bem direcionado for, quanto mais redondo no sentido de esse meu livro, ele tem como objetivo me colocar nesse status dentro do meu posicionamento, quanto mais isso for direcionado, mais assertivo ele vai ser. Foque no objetivo de cada capítulo, né? Então, quanto mais clareza vocês tiverem, tá? Aqui eu tô falando sobre tal assunto, melhor é a experiência do leitor. Porque se tem uma coisa que é muito ruim, é aquela sensação de você lê um monte de coisa e aí depois você não sabe exatamente qual foi a lição daquilo ou sobre o que ele estava falando. Então, isso acontece normalmente quando a gente está com um texto que abre muitas pontas. Cuide para sempre facilitar a compreensão do leitor. Então, o que isso quer dizer? Não facilite a vida dele mesmo. Então, não precisa ser um texto rebuscado, não precisa florear muito, porque isso às vezes acaba deixando o texto confuso. Então, a gente tem muitas situações, por exemplo, que o autor ele faz uma construção que gera ambiguidade. Uhum. E aí isso trava a leitura, porque se eu não sei exatamente o que ele quis dizer, eu desligo, né? Eu penso, esse livro não é para mim, ele fala de jeito que eu não entendo. Então, não se preocupem em escrever complicado, né? Em escrever, usar aquelas palavras que a gente nunca usa, mas só porque, né, tá nesse momento querer usar, não precisa. Ou se preocupar em não se colocar no texto, deixar o texto daquela coisa da terceira pessoa, né? Que é uma coisa também que se usa muito em redação. No livro, pelo contrário, vocês têm que se colocar. Exatamente. O texto pessoal, né? A gente não está numa dissertação argumentativa, né? Assim, a redação do Enem. Cris, você tá muda. Oi, tá me ouvindo? Tô, agora sim. Rapidinho. Você falou que não é para colocar muita experiência pessoal, não escrever muito também na primeira pessoa, porque senão também vira diário, ou eu estou enganada? Não, ao contrário. Pode escrever na primeira pessoa, né? Tá. Porque a sensação o que você tem que gerar pro leitor é que ele está conversando com você mesmo. Não, na verdade é sem experiência própria, estou falando disso, né? Depois você escreve em primeira pessoa, mas também não fica falando porque eu vivi, é isso? A ideia é mais ou menos assim, quando você está no começo do livro, principalmente, tem que se conectar com a dor do leitor. Entendi. Então, você deve colocar coisas que você viveu, mas assim, nossa, eu já tive nesse lugar, eu estava em tal ano, toda endividada, assim, o momento em que você tá na pior e que mostra para ele assim, olha, eu vivi isso e eu encontrei um caminho e eu vou te apresentar esse. É nessa linha. Uhum. Onde que é o problema? Quando o autor coloca as histórias pessoais, mas de um lugar 100% resolvido. Uhum. Porque ele abre o texto já falando assim, não, porque eu estou super determinado e eu já fiz e eu aconteço.
E aí isso gera um afastamento, porque falam assim, nossa, né, ele sabe de tudo, eu não sei de nada, não quero falar com ele. Então, pode colocar. O problema não é usar as experiências pessoais, o problema é exagerar nesse uso ou não seguir aquela estrutura que a gente falou. Então, assim, no começo, né? Então, é a dor. E aí, o que precisa medir é assim, tá? Cada experiência que vocês vão compartilhar, ela tem que ser coerente com o momento do livro, com o conceito que vocês estão apresentando. Então, é mais nesse sentido. Porque as histórias, elas são importantes porque elas geram empatia, né? A gente se conecta por histórias. Por isso que a gente, né, gosta tanto de novela. Porque elas... quanto mais eu consigo me enxergar no meu dia a dia, eu também sofro disso. Quanto mais eu me identifico, mais eu gosto daquele texto, mais eu avanço com ele. E aí, por fim, agradeço a cada edição, crítica e revisão. A gente passa por muitas revisões, né? Esse é um dos motivos, por exemplo, que o livro, né, nesse modelo que a gente trabalha, ele não é uma produção rápida, né? Não é como no marketing digital, que você escreve, faz uma leitura e já lança. E são revisões que têm justamente a função de criticar mesmo, de provocar. Ah, mas é isso mesmo que você quer dizer? Será que não está faltando tal coisa? E aí envolve muito o desapego do autor para poder receber essas críticas, né? E estar disposto a desenvolver mais. Porque não é uma tarefa fácil, né? Enfrentar a página em branco, é super difícil. Acho que escrever um livro é quase que um processo de parir mesmo, né? Que a hora que a gente vai escrever, vem todas aquelas coisas, né? Vem o medo do julgamento, tudo aquilo que a gente já falou em outros momentos. Mas é importante, assim, o papel da editora, né? De quem trabalha no livro é justamente assim, como é que a gente garante que o leitor, o máximo que está nas nossas condições, que ele vai ter uma boa experiência com o texto, e como eu faço o máximo para que esse autor não se exponha de maneira indevida, né? Inapropriada para o mercado. Então é por isso que a gente faz isso. Então, muitas vezes quantos capítulos, mais ou menos, em média, vocês têm como padrão também? Não tem um padrão fechado, mas acho que tem uma média de 13 a 15 capítulos. Porque se são 100 páginas, né? Uma média de 10 páginas por capítulo, né? Gera em torno de 12, 13 no máximo. Isso, né? Às vezes o que muda muito, onde vai variar, né? É o método. Então, se eu tenho muitos passos no método, não, e normalmente cada item do método é um capítulo. E acho que a causa, às vezes, também acaba desenvolvendo um pouco mais. Se tiver muitos elementos na causa, às vezes não dá para falar tudo num capítulo só. Então, a gente fica aí nessa média aí, um pouco mais do que 10, mas raramente muito mais do que 15, né? Porque aí, às vezes, os capítulos ficam muito, muito fininhos também. O que, assim, isso aqui que a gente está falando, se fosse ficção, é completamente diferente. Né? Sim. A gente está falando do livro de não ficção, né, negócio, carreira e desenvolvimento pessoal. E aí, já que a gente está falando de redação, né, um ponto muito importante é o ghostwriter, que gera muita dúvida, né? Devo, não devo, pega bem, não pega bem. O que um ghost é, né? Qual que é a nossa visão? O ghost, ele é um parceiro na produção, então os nossos autores 90% não são escritores, né, por ofício. Então, para ele desenvolver a habilidade, né, de fazer um texto tão extenso, com tantas demandas, assim, o tempo que ele vai levar para concluir, às vezes, é gigantesco. E onde que para a gente é o principal? É o roteiro. Então, o autor e a editora, o roteiro estando muito claro, muito bem definido, a redação, ela passa a virar um processo operacional mesmo. Porque tudo aquilo que era do criativo,
do ineditismo já foi desenvolvida previamente. Então, a gente tem muitos autores que usam o Ghost. Então, o Ghost nada mais é do que um redator que vai entrevistar, vai pegar... Ou se você já tem um material pré-produzido, ele vai fazer o acabamento daquilo. E vira um aliado mesmo, assim. Então, se vocês chegarem à conclusão de querer testar um Ghost, não se sintam menos autores por isso. Por causa disso, né? Que é um profissional... Qual é o custo do Ghostwriter, você sabe? Depende muito. Varia de, principalmente, nível de experiência desse Ghost, e o tipo de demanda que vocês vão oferecer, vão exigir, né? Porque, por exemplo, tanto faz se ele vai se ele vai fazer o acabamento num texto que você já tem, ou se você vai precisar que ele faça pesquisa, faça entrevista, isso vai ter uma variação. Então, pode começar em 15 mil, o trabalho de um Ghost, até 80 mil, dependendo. E dependendo do tempo também, né? Que vai tomar, né? De trabalho. O que não é muito usual pra gente, mas é uma prática de mercado também, são autores que trazem um coautor, né? E aí, então, por exemplo, Cristina em depoimento e aí isso às vezes acaba sendo uma opção de negociação, né? A gente não... Mas é raro, né? É bem raro. Assim. A gente, por exemplo, acho que teve há muito tempo, mas só. Teve um antes dele. Tivemos 2 casos só. Porque, principalmente quando a gente está falando de livro de posicionamento, né? E o Ghost é aquela coisa, né? Tem um contrato em que ele fala, esse contrato defende a confidencialidade, todas as regras que protegem ambos os lados ficam estabelecidas nesse contrato, né? Exatamente. E aí, feita a redação, que acho que é um dos processos mais difíceis, depois de definir a ideia genial, a gente vem para a produção. O que significa, né? O ir para a produção? Significa que o texto já está aprovado pelo autor e pela editora, então a gente já fez todos os grandes ajustes que precisavam ser feitos, e agora ele vai entrar num ritmo para ir para a impressão mesmo, né? Para o lançamento. Então a primeira etapa a gente chama de preparação, que é um trabalho que é feito ainda no contexto em Word. Então, é uma revisão mais profunda, vai checar toda a parte de padronização do livro, etc. E aí, tudo que acontece no livro, o que vocês vão ver? Que na nossa estrutura, né? A gente tem uma série de profissionais que a gente contrata especificamente para cada projeto, porque aí vai variar de perfil, se eu estou falando de um livro de ficção ou de um livro de negócios, eu tenho, às vezes, revisores diferentes para cada um desses textos, e aí toda vez que esse texto ele vai para um colaborador, tem um processo de checagem que é feito por nós. Então, eu mandei para essa preparação, a profissional vai fazer todas as sugestões no texto, apontar dúvida, etc. Isso vem para a editora checa sugestão por sugestão, para ver se faz sentido, para ver se ela não está infringindo o estilo do autor, o que a gente já pode resolver, e aí, se há necessidade, a gente volta para o autor ou a gente dá continuidade. Depois tem a diagramação, então, enquanto é feita a preparação, a gente está fazendo o projeto gráfico do livro, que é basicamente a cara que ele vai ter quando o leitor receber. Então, que fonte a gente vai usar, se a gente vai ter ilustração, se não vai ter ilustração, se vai ter destaque. Então, assim, nos nossos livros, vocês vão ver que a gente faz muitos destaques, né, de frases que tem ali em determinado capítulo. Então, tudo isso é feito no projeto gráfico, a gente aprova, e aí, quando o texto foi preparado, vai para essa diagramação. E aí, da diagramação, a gente tem uma primeira revisão,
que também é externo, tem esse processo de conferência, e aí, enquanto isso, a gente está fazendo a redação dos aparatos. Aparatos são os textos que vão na capa, então aquele texto que vai no verso, o texto que vai nas orelhas, a bio do autor, né? O outro texto que comenta sobre a obra. E esses textos, eles são muito importantes, porque eles são usados não só no livro em si, mas eles são usados no cadastro das livrarias, em releases que vão para a imprensa, em textos de divulgação de marketing. Então, esse texto ele acaba sendo usado em várias frentes. A gente tem a ficha catalográfica e o ISBN, que aí são materiais padrão que a gente precisa ter para o livro. Então, o ISBN, o jeito mais fácil de explicar é que ele é o RG do livro. Então, todo livro tem esse número, e esse número, o que ele diz, né? Ele vai falar em que país a gente está, que tipo de material é aquele, se é a lista de revista, qual é a editora e qual é o projeto específico da editora, qual que é o título. Então, esse número ele vai ser usado por todo o mercado editorial. Então, para as listas de mais vendidos, o relatório nasce a partir a partir desse número que as livrarias registram as vendas. Se a gente cadastra esse livro num prêmio a partir desse número. E aí, o livro físico e o e-book, por exemplo, cada um tem o seu ISBN. E a ficha catalográfica é uma ficha que tem logo nas primeiras páginas, que aí é usada pelos bibliotecários e que vai colocar... tem ali alguns códigos que mostram qual é o gênero do livro, etc. E ela serve de orientação para, se eu estou numa biblioteca, se eu estou na livraria, em qual mês eu tenho que colocar esse livro. É a partir dessas informações. E aí a gente vai ter a conferência da revisão, as emendas. O que é isso? A gente viu o texto foi diagramado, é feita a primeira revisão, o revisor aponta todas as sugestões de ajustes, isso vai para o diagramador, o diagramador aplica todas as mudanças do texto e aí volta para a editora checar. O que é importante de falar desse processo, né, que é bem técnico? Quando a gente está nessa fase, se o autor vira para a gente e fala assim, eu queria fazer uma mudança de capítulo, é um caos, porque o livro não está mais no Word, não é mais um material que a gente consegue dar Ctrl+C. Editar é um PDF, né? Ctrl+V para ele. Então, é por isso que a gente fala, né? Quando o texto foi liberado para produção, ele foi liberado para produção. É o momento do desapego. Porque toda vez que vocês olharem o livro de vocês, vai ter alguma coisa que vocês vão querer mexer. Vai ter mas poderia... Assim, tem que soltar o filho, né? É quase o processo dos empreendedores com as suas startups. Se esperar ficar perfeito... Totalmente, 100%, não solta. Não solta nunca. Então, a gente tem aqui em revisão, 2 revisões ainda. Quando a gente fecha o PDF, ele vai para uma última leitura do autor, que é o momento em que, assim, pode mudar uma palavra, um ponto, e aí o arquivo é enviado para a gráfica. Da gráfica, eles fazem uma primeira prova, que é onde a gente checa se as cores da capa ficaram boas, se não tem nenhum problema de encadernação. E aí, um mês depois, o livro chega para ser distribuído. O Dado levantou a mão, Dado, quer falar? Oi, tudo bem? Eu só quero saber que eu perdi eu me atrapalhei aqui, eu perdi. Vocês falaram já de prazo, assim, de início até fim ou não? Não. Em relação a prazo, uma boa estimativa, assim, a produção, ela precisa de 2 meses. Isso que eu queria saber. Então... Uma coisa bem feita demora quase 1 ano, entre 10 meses a 1 ano. Depende. Um dos primeiros fatores que vai determinar esse prazo é o tempo que se leva para escrever o livro. Então, muitas vezes, quando o autor faz a opção do Ghost, o texto acaba fluindo muito mais rápido. Então, aí, com o Ghost, normalmente, 3 meses é um tempo muito ok para o desenvolvimento. Agora,
Assim, a gente já teve casos de livro que o autor conseguiu escrever em 2 meses e caso que eu estou vivendo que está há 2 anos e a gente não consegue terminar. Deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. Vamos supor, um livro que vocês considerem, assim, bom, que chegou semi-pronto, digamos assim, que vocês tiveram que mexer pouco e tal. O tempo do início dele até o fim foi quanto tempo? Isso é importante a gente saber, mais ou menos. Então, em relação à produção, a gente sempre vai precisar, vou considerar a edição 3 meses. Então, assim, normalmente um mês para fechar possíveis ajustes no texto e 2 meses de produção, que são todos esses processos aqui que vocês estão vendo. Até a impressão. Só que o que encaixa também nesse tempo? O prazo a data que é definida para o lançamento. Porque pode ser que a gente faz todas as etapas nesses 3 meses, mas não significa que eu já vou imediatamente imprimir. Vamos supor que, por exemplo, aqui no caso da editora, né? A gente não publica livros em novembro, dezembro e janeiro. Então, por conta do momento do mercado mesmo, aí a gente tem livro didático, a gente acaba não fazendo muito sentido. Então, pode acontecer, por exemplo, da gente segurar esse projeto para o momento correto, que aí vai ser lá... Oportuno, né? Ou se o autor tem um grande evento, alguma coisa que a gente precisa atender. Então, isso também vai impactar nesse tempo das coisas, né? Mas o que a gente sempre fala, assim, o ideal é imaginar pelo menos 6 meses de trabalho. Né? 6 meses. 3 de escrita e 3 de produção, é mais ou menos isso. Tá, ok. Certo? Então, mas deixa eu perguntar. Então, se a gente começasse a escrever hoje, esse livro, quer dizer, seria praticamente impossível que ele fosse lançado antes de fevereiro. Não vai ser. Não vai ser. Não é? Só para te dar um parâmetro, a gente está agora fechando os livros de setembro. De setembro? Isso. Fechando quer dizer o quê? Indo para a produção. Fechando, indo para a gráfica. Já está pronto, vai ser impresso, é isso? Vai estar na... Isso. Aí ele vai chegar pronto daqui a um mês. Um ano, pegado falando. Aí, assim, o livro de setembro, ele chega no final de agosto. O livro sempre chega no finalzinho do mês que antecede o lançamento. Isso, que é para a gente conseguir distribuir. Então, o que... Adalberto, só para eu quero ajudar ele, só para ele pensar. Porque se a gente escrever agora, a gente termina mais ou menos em outubro. Elas não têm como lançar um livro como elas... não vai dar para fazer... Elas poderiam fazer o livro, mas não compensa para ela lançar um livro em novembro, dezembro, porque elas não vão ter evento para colocar na agenda das pessoas. As pessoas vão estar fazendo amigo oculto do trabalho, férias escolares, Natal, tudo isso. Ninguém vai querer ir em lançamento de livro nessa época. Se fosse no Rio de Janeiro, eu diria que só poderia ser depois do Carnaval. No meu caso, eu só faria depois de fevereiro, entendeu? Para mim, só serve depois de março. Adorei, Cris. Não é? Eu tô usando a linguagem não verbal aqui, estou fazendo aqui e fazendo aqui, tá? Mas é isso mesmo. E no nosso caso, né, a gente faz a aprovação da grade em conselho, né, aqui. Então, por exemplo, a nossa responsabilidade, a gente já está trabalhando nos projetos que a gente quer lançar no ano que vem. Fazer a aprovação deles, porque aí cada autor vai ter o seu ritmo, cada autor vai ter a sua demanda. E, por exemplo, a gente não pode ter, por exemplo, 2 autores no mesmo mês que falem sobre o mesmo assunto. Então, por exemplo, a gente não lança o Roberto e o Paulo Vieira no mesmo mês. Né? A gente tem que pensar estrategicamente em todas essas coisas, porque é um investimento de tempo, de tudo, né? Porque lançar na época errada, no mês errado, você mata o livro, dependendo. Né? Mata mesmo. E é isso, né? Aqui, como a gente faz
a gente lança poucos títulos por mês, mas com um investimento muito alto. Então, um livro que não dá certo, ele assim, ele compromete tudo pra gente, né? A gente lança 4 livros por mês, se um dá certo, é 25% do nosso resultado que for comprometido. Então, é por isso que a gente estuda muito bem o tempo, o tipo de assunto, se é um assunto que tem que entrar nesse momento mesmo, ou se não. Então, a gente cuida de todas essas coisas. Acho que alguma Podemos dúvida? continuar? Eu tô... Continuar. Agora é a roda. Carol, Oi. eu, desde aquele nosso encontro, eu já virei o livro 2 vezes do avesso. Que bom. Tá? E eu tô olhando isso pelo lado bom, tá? Sim. Porque eu já dei, como dizia Galisteu há muitos anos atrás, eu já dei quase que uma guinada de 360 graus, tá? Eu comecei de um ponto, já cheguei no 180 graus, eu tô quase voltando pro ponto inicial. Mas assim, eu prefiro entregar para vocês algo que eu sinta 100% de certeza do que algo que esteja assim para cumprir prazo com 90% de certeza. Tá? Uhum. Acho que você está certíssimo, Dado. E porque eu, nas minhas palestras, eu estou jogando um sonar, assim, tá? As coisas que eu gostaria de falar no livro, eu estou lançando, algumas batem e voltam bem, algumas batem e não voltam, entendeu? Então, eu venho mexendo ele. Então, assim, quando eu lhe disse porque eu ia entregar em 3, 4 dias, eu acho que vai ser em 3, 4 meses. Não, mas acho que quanto mais tempo de qualidade você investir no processo do roteiro, melhor é depois. Me deixa mais tranquilo, porque eu tô ainda em crise, mas é uma crise boa, tá? Mas então eu precisava ouvir isso. Eu escrevi uma série para televisão em 2 semanas, falando sério. Na verdade. Você é uma louca, você é uma tarada, uma louca, eu não consigo fazer. Mas eu demorei 2 meses para revisar, porque eu não conseguia sentar e revisar, você está entendendo? Eu ainda estava muito próxima do texto. Eu precisei me separar daquilo que eu tinha escrito, esperei decantar para poder olhar para aquilo com uma outra visão, você está entendendo? Aí, quando passou um tempo e não, cara, isso aqui eu posso mexer. E eu já olhei para o texto como se ele fosse um pouco de outra pessoa, entende? Às vezes é importante um pouco da distância, sabe? E a gente já tem uma experiência assim, de essa coisa, né? Acelerar muito o roteiro e já querer fazer e depois o autor entrar em crise mesmo, porque pouco tempo depois ele viu que não era aquilo e aí, tá? Então assim, acho que o melhor momento para questionar, rever, é o momento do roteiro. Sem dúvida. Sim. Compreendo. Agora eu compreendo tudo que digas. Eu ganhei meu mês com isso. Dado, você precisa vir tomar um café comigo, Dado, que aí eu vou... Eu também, eu tô com saudade de você e daquele rapaz ali acima de você no meu vídeo, chamado Adalberto. Isso aí. Meninas, olha só, por mim, não sei quanto aos rapazes, para mim eu tô super satisfeita com o nosso nosso webinário Petit Comitê, né? Só teve essa lista VIP, só veio o VIPão para o nosso encontro. Não, o resto da turma depois vai ficar triste de ter perdido. Pode apostar. Carol, que vieram os melhores alunos da turma. Você disse também Carol, o seguinte, Carol e demais, tá? Quando foi marcado esse webinar, as pessoas não se deram conta que tem um monte de gente agora enchendo a cara para ver o jogo do Brasil, tá? Sim. Tá? Mas eu tô aqui de fé porque eu levo fé na minha guinada de 360 graus. Eu também estou super afim, super disponível, quer dizer, disponível não, super disposta para fazer isso acontecer. Hoje mesmo eu estava vendo as fotos da Iris lá.
Nossa, me bateu uma saudade, porque já tem quase um mês que a gente estava junto, né? Verdade. Dá vontade de... Mas olha aqui, eu não sei se para vocês a variável tempo também, assim, às vezes a gente diz, puxa, foi tão rápido. Às vezes a variável tempo para mim é de outra dimensão. Parece que faz um ano que eu estive aí, porque eu já fiz cada coisa em 4 semanas. Eu fiz tanta coisa em 4 semanas que parece que faz um ano que eu estive aí. Nossa, eu me sinto numa culpa monstruosa de não ter entregue ainda o roteiro. Tá? Não, mudou minha vida em muitos sentidos. O curso mudou, não foi uma imersão, como eu disse, não foi uma imersão para um projeto de livro. É uma imersão para um projeto, para uma escrita da nossa própria vida, entende? Não é só escrever um livro, é reescrever a nossa própria história a partir disso, entendeu? Eu acho que é isso, entendeu? Por isso que eu tô... Ai, muito legal, gente. Bom. Eu preciso tomar um café com vocês 4, tá? Só isso. Tá. Tá bom. Bom, vamos continuar aqui. Agora falar de título e capa, que é um... Eu pensei que ele já tinha terminado. Desculpa. Eu também. Eu achei que a Carol tinha feito o encerramento, mas eu tô aí. Não, ela fez o encerramento da parte dela. Bom. A aula, né? Porque a produção não é só a produção de miolo, né? Tem a produção de título e capa, que acontece paralelamente à produção de miolo, logo depois que o texto é fechado, né? Que vocês entregam o texto para o editor e vocês, o editor, falam, ok, está fechado, agora vamos trabalhar o título e trabalhar a capa, que é essa embalagem que faz o leitor comprar o livro de vocês, né? Então, a gente separou aqui os 5 mandamentos do título, tá? De um bom título. O primeiro deles é que ele chama a atenção do leitor para o livro, sem confundir sobre o tema ou o propósito do livro. A Carol falou aqui diversas vezes, né? De no texto não confundir o leitor, de ser o mais claro possível. Esse mandamento é, assim, fundamental para o título, porque se você não passa uma mensagem clara, o teu possível leitor não vai pegar o livro, vai achar que não é para ele, né? Uhum. O segundo mandamento é que o título comunica a essência do seu livro para o público, e é para o público-alvo dele, né? Então, você tem que passar a sua mensagem ali. É pouco espaço, mas você tem que passar a mensagem ali. O terceiro mandamento é que ele convida o leitor para querer saber mais sobre o livro, pois esse título instiga, faz rir ou incomoda na medida certa. Então, ele chama a atenção do leitor, né? Convida o leitor para querer saber mais, fazendo uma dessas 3 ações, instigando, fazendo rir ou incomodando, mas sempre na medida certa. O quarto mandamento, eu acho que esse é um dos mais importantes. Faz uma promessa. Muita gente tem medo de fazer uma promessa no título, mas, assim, o que a gente fala é não tenham medo de fazer a promessa, porque vocês têm condição de entregar o que vocês estão prometendo. Então, façam a promessa, porque é isso que os leitores estão esperando, né? E o quinto e último mandamento é que o título dá uma direção ou uma informação para o leitor, né? Então, ele mostra que vai dar um caminho para ele resolver o problema dele. É claro que esses mandamentos se referem ao tipo de livro com que a gente trabalha, que é de negócio, de finanças pessoais ou de desenvolvimento pessoal. Se fosse ficção, seria completamente diferente, né? Ou até eu queria pedir uma ajuda de vocês, porque a princípio, né, eu tô ainda estudando, pesquisando, mas se eu manter a minha ideia genial, que é falar sobre auto-amor, né? Vamos supor, o título do livro seria Auto-amor, mas sempre tem um subtítulo que é a mensagem que também capta, né? Auto-amor. Aí, tipo assim, viva um caso de amor com você, que é uma promessa, entendeu? De certa forma. Queria saber se vocês acham que funciona, não sei, entendeu? Eu gosto desde a primeira vez que você me falou, mas eu não sou especialista. Mas eu, como leitor, eu me interessaria numa prateleira disso. Tem um caso de amor com você, eu gosto muito. Eu gosto, acho que você complementa, só 2 coisas. Eu acho que é importante ter o título agora, mais como um título provisório, né? Sim, claro. E talvez o subtítulo eu acho que tem um caso de amor, mas também acho que poderia ser um pouco mais específico também, dessa promessa, né?
às vezes a gente acaba usando muito o que o método vai entregar para desenhar esse sub. Então, por exemplo, ter um caso de amor com você sem se sentir culpado por tendo uma relação de entrega integral, se sentindo bem com seu companheiro, sua companheira, não sei. Talvez mostrar o benefício que o leitor vai ganhar lendo o livro, entendeu? Essa promessa está muito aliada a isso. Qual é o benefício que ele vai ganhar ao ler o teu livro? Então, acho que tem mais essa linha. Tem um caso de amor com você e nunca mais duvide do seu valor. Entendi. Sabe? Eu acho que talvez alguma coisa assim, nessa né? linha. Perfeito. Qual é o primeiro que eu anotei o segundo, terceiro, quarto e o quinto? Qual é o primeiro? Chama a atenção do Mandamento. leitor para o livro sem confundi-lo sobre o tema ou propósito. Livro. Oi? Chama a atenção do leitor para o livro sem confundi-lo sobre o tema ou o propósito. Tá, ok. Obrigado. Então, vamos para o próximo slide. Deixa eu fazer só mais uma pergunta. Desculpa, não quero interromper. Isso que eu estou anotando. Estou vendo vocês, não estou vendo slide. Essa modernidade, essa era dos palavrões dos palavrões no título do livro, entendeu? Eu queria não suporto foda, não suporto. A arte sutil de, sei lá, de sei o que, do foda-se, seja foda, entendeu? Até o Fred falou que meu livro tinha que ser... Não suporto isso, ó velho, não suporto isso. Não suporto. Eu queria saber o que vocês acham. Eu me imponho sem palavrão, não suporto isso. Desculpa, a Cris cortou a sua... Peraí. Oi? O que você falou? Eu não entendi o que você perguntou. Não, eu quero saber o que vocês acham dessa tendência do palavrão nos títulos do livro. Eu estou começando a achar que isso realmente é uma tendência nova do mercado editorial, entendeu? A gente vai se ver obrigado a enfiar uma porra de um palavrão no título do livro. Não, eu acho que isso é uma pendência. É uma pendência. É uma pendência, sabe? É uma pendência. Falta vocabulário, falta leitura para essa gente. Entendi. Que eu acho, né? Que existe de fato essa tendência no mercado, mas ninguém é obrigado a colocar. Né? Eu acho que tem que ter a ver com a personalidade do leitor, com o estilo dele. Não adianta eu querer fazer um título super engraçadinho se eu sou toda séria. Claro. Tem que ter coerência, sabe? Com o seu estilo, com o seu estilo de texto, com a sua pegada, com o que você fala. Bom, então agora... 5 passos para criar um bom título. Então, aqui a gente vai falar do trabalho mesmo a gente brinca aqui, né? De brainstormizar para pegar as opções de título e para depois ir refinando isso. Né? Então, o primeiro deles é resumir o livro em uma frase ou uma palavra, de preferência a ideia genial, porque é dali que tudo saiu, né? Todo o roteiro sai disso. Então, se você consegue resumir em uma palavra, uma frase, já te ajuda a encontrar um caminho. Outro processo legal de fazer é ir selecionando no texto as palavras-chave que são representativas do conteúdo e que impactam o leitor. Porque elas também podem te dar pistas para você, talvez não colocar no título, mas colocar no subtítulo, enfim. Terceiro, fazer um brainstorm de todos os títulos possíveis, sem se preocupar com quão ridículos eles possam parecer. E isso aqui é verdade, gente. Não pode ter censura nessa hora, né? Nem autojulgamento, enfim. Porque as ideias, elas vêm assim, né? O momento de julgar o que veio aí nessa tempestade aí é depois, não é agora. Né? Aí o quarto, assumir a postura de vendedor e testar o título, perguntando-se: quem estaria interessado por esse livro? Esse título sequestra o público para dentro do livro? É aquele título que atrai?
ele agarra a atenção do leitor, ele oferece um benefício que o leitor ganha com o livro, foi o que eu estava falando ali antes, quando a Cristina perguntou do sub dela, né? Ele estimula uma curiosidade ardente sobre o livro. O subtítulo é explicativo o suficiente para que o leitor saiba que aquele livro é para ele e que benefício oferece. E quinto, e último, mas não menos importante, é não ter medo de recomeçar se for necessário. A gente já passou por isso aqui mais de uma vez, e olha que a gente, né, tem experiência, tem um comitê, não é só a Carol, a Roseli e eu, enfim. E a gente já chegou no momento com o livro pronto, capa pronta, e voltar tudo, porque não era bem aquilo, ou a gente viu que não era o melhor caminho, e o livro chegou até já a mudar de vez, né, Carolzinha? Sim. Mas como que pode, assim, chegar... Como que pode? Depois de passar por tantos filtros, chegar lá no fim e falar, putz, isso. Mas acontece. Acontece. E é difícil. Né? O título, ele é motivo de muita ansiedade, né? Então, tem autor que quer definir o título na primeira reunião que a gente faz, e é uma luta para falar, olha, a gente não vai fechar o título agora, porque assim, a cabeça tem que estar num outro estado, né, para fechar o título. E como assim? Porque, num primeiro momento, o nosso foco está todo no conteúdo. No que a gente vai entregar, né? Não necessariamente na frase mais impactante para a gente vender, né? Então, o título a gente nunca começa pelo título. A gente está no processo do livro. Às vezes a ansiedade faz a pessoa se perder do caminho do que vai entregar, inclusive. Então a gente seguia pela ideia genial. A gente sempre tem um título provisório, que é o título que a gente batiza o projeto. Então, vou usar o caso da Cris aqui, né? É o Alto Amor. Perfeito. E a gente só vai começar a definir se esse é o título ou não depois que o livro está na produção. Porque aí significa que tudo que era de conteúdo que tinha que entrar já está lá. Então, eu sei exatamente o começo, meio e o fim do livro. Então, eu consigo. Tá, é Alto Amor, mas tem ali um ponto que está chamando mais atenção, que ganha... tem um caso muito legal da Karime, né? Então, a Karime, por exemplo, o livro dela é Viva com Leveza. Ela fala sobre... Ela tem dentre os conteúdos que ela entrega, ela tem uma metodologia que são os 3 As. Eu não vou lembrar todos agora, mas ela vai falar sobre autocuidado, autocuidado, amor próprio e aceitação. Esse mesmo. Então, quando a gente começou o projeto, ele era o poder da aceitação, né? Então, porque essa era assim, estava na essência, né, ali daquilo que ele ia entregar. Mas aí, quando a gente viu toda a função, a gente viu assim, não, mas a grande mensagem é viva com leveza. E aí põe a roupa, então viva com leveza, e aí o sub vai falar sobre insegurança, estresse, e aí como que ela vai fazer isso? Aí é uma metodologia. Então, o título nunca é a primeira decisão que a gente toma, né? Entendi. Porque a gente tá nessa frênese do terminar de escrever. Vem cá, te fazer uma pergunta. Falta muito pra gente terminar, porque eu tô na faculdade que eu trabalho, vão me fechar aqui dentro daqui a pouco. Não, acho que a gente tá em... vou agilizar aqui, então. Vamos lá. Não, eu só posso pedir uma coisa antes, só uma coisa antes. É que eu não tô com os slides, o quarto item, eu só anotei 3 coisas. Assumir a postura de vendedor. A gente pode mandar para vocês. Tá ótimo. É que eu só aprendo anotando, desculpe, eu sou do tempo antigo. Eu também. Eu também. Só pra gente... Não me custa dizer 2 frases. Assumir a postura do vendedor, agarra a atenção do leitor, estimula a curiosidade ardente e que mais 2 coisas. O subtítulo é explicativo o suficiente e que benefício oferece. Que benefício oferece. Não ter medo. Tá bom, obrigado. Se for necessário também. Aguardo. Ok, esse é a quinta. Esse aqui. Ok, vamos lá. Pode seguir. Agora vamos falar
10 mandamentos da capa que a gente adota aqui na editora, né? Não vai dar tempo de anotar, vou esperar o slide. Tá bom. O primeiro deles é fazer uma pesquisa de concorrentes, né? Isso vocês viram que tinha um exercício, né, lá na imersão, que era mapear os seus concorrentes. E isso vale para tudo, inclusive para o título, porque às vezes a gente chega a um título maravilhoso e quando vai pesquisar, vê que já tem um livro com o mesmo título. Uhum. Não é proibido fazer outro, mas não é bom porque você fica concorrendo com outro que já está aí no mercado, né? Claro, claro. O segundo mandamento é contratar um designer profissional que esteja atento à disposição do lettering, à seleção e tratamento de imagens, à edição e ao fechamento de arquivos. Por que a gente fala isso, né? Porque não é qualquer pessoa que sabe fazer design editorial, né? Então, às vezes a gente brinca, né, que a pessoa contrata o sobrinho para fazer a capa do livro, e aí sai assim, né? Eu sempre falei do sobrinho talentoso com CorelDRAW, sempre falei isso. Nossa! Eu tenho um sobrinho muito talentoso com CorelDRAW, isso é... Meu Deus! Meu Deus. E aí... Ele sabe, ele é muito talentoso, ele faz design na SPM, ele é muito talentoso. Bom, aí essa pessoa, se ela não tiver experiência, ela não vai utilizar um lettering que seja adequado, uma imagem com qualidade, não vai estar atento como é que é o fechamento de arquivos. Então, por isso que a gente insiste nesse ponto de que tem que ser um designer profissional da área, né? Terceiro mandamento é não fugir ao padrão estético para o gênero do livro, pois quando você foge, confunde o leitor. Então, adotar, por exemplo, a gente já viu aqui algumas propostas de capa que a gente fez uma capa, o autor não gostou, e aí ele fez uma com a equipe dele, e aí veio, sei lá, um livro de desenvolvimento pessoal com uma capa que parecia de livro espírita. Nada contra os livros espíritas, mas nada a ver, né? Uhum. Então, sensacional, sensacional. Aí o quarto mandamento, né? Conhecer a essência do livro e o gosto do público-alvo, para você, não, de novo, não confundir o seu leitor. Quinto, prometer na capa apenas o que o conteúdo do livro entrega. Então, que as imagens, por exemplo, se vocês olharem aí, tem a capa do Guerreiros Nascem Prontos. Tem fotos de 6 pessoas aí. Essas fotos não estão aí à toa, é porque o Tejon fala delas lá dentro do livro. Agora, imagina se essas fotos estivessem aí e ele não falasse dessas pessoas lá dentro, né? Que coerência que teria? Vamos para os próximos. O sexto, não fazer uma capa cujo texto seja difícil de ler. Isso vai desde a tipologia escolhida até se você põe na diagonal, se você põe na vertical, enfim, porque a mente, ela lê da esquerda para a direita. Então, a gente tem que facilitar para o leitor ler a imagem que a gente está querendo passar e não confundir, né, com a leitura. Fazer uma capa também, às vezes, meio plástica, que dá reflexo, né? Aí não consegue enxergar também, sei lá. Também. Tem problema também de contraste, muitas vezes, né? De falta de contraste. Se você não tem contraste na capa, prejudica a leitura para o leitor, né? Então, mas tudo isso, vocês vão fazer uma capa do livro, hein? Sim, sim. A gente coloca tudo isso, né, nessa aula, porque muitas vezes pessoas que estão vendo a aula não vão publicar com a gente, né? Mas a gente está falando o que a gente faz. Né? Tá. Aí o sétimo, que é não criar poluição visual com acabamentos e elementos necessários. Menos é mais. Então, às vezes a pessoa já está lá um título grande, um subtítulo, um splash, aí a pessoa quer pôr mais um splash e umas 1000 imagens e acaba poluindo a imagem da capa, né? Oitavo, atentar para a estética do período em que o livro está sendo publicado, sem usar lettering típico dos anos 90 ou ilustrações datadas. Bate e volta acontece, né? De gente querendo usar fotos que dão uma cara de livro antigo, ou mesmo uma tipologia que dá cara de livro antigo, e aí a gente entra num cabo de guerra. Nono, prestar atenção não só na primeira capa, mas também nas orelhas e na quarta capa, e na unidade de tudo isso com a lombada.
Porque, sei lá, essas partes todas, elas compõem uma unidade que tem que conversar, né? Embora a gente veja o livro fechado. E o 10º, que é testar a capa e o potencial de venda dela. Então, para explicar um pouco isso aqui, muitas vezes a gente seleciona 2 capas que a gente gosta e que o autor gosta, ou às vezes antes de mostrar para o autor, e manda para alguns livreiros, para ouvir o que eles acham, eles que estão lá na ponta, que têm acesso, estão vendo todo dia tantos livros, né? Para ouvir o que eles acham do potencial de venda dessas opções de capa. E outra coisa que a gente faz também, a gente simula a mesa da livraria, né? Então, a gente faz o teste da capa no tamanho real, como esse livro se estivesse no meio de uma mesa com livros de várias cores, justamente para testar quais são as capas que estão chamando mais atenção naquele contexto. Mas dá para fazer isso porque aquela mesa vai variar sempre, né? Mas Sim, ela vai te dar um sim. estímulo, né? Para você poder ter pelo menos uma sensação. Uma ideia, Isso já fez a gente mudar, né, coisas na mudar capa. cor, fazer... Tem alguns padrões. Algum lugar aqui fazer uma capa que seja coerente com o nicho do livro. Que características, mais ou menos, dá para dizer que cada nicho, por exemplo, um livro de negócios, a capa dele é como? Sempre é mais escura, sempre tem dourado, Como é que tem esses padrõezinhos de cada nicho? Acho que tem algumas coisas, né? Não tanto, no caso de negócios, por exemplo, eu acho que o lettering é sempre um lettering mais sério. Então, por exemplo, raramente você vai ver uma capa de um negócio com a letra cursiva, por exemplo. Né? Deixa eu fazer uma pergunta, Carol. Tanto no livro Gestão do Amanhã como no Smart Money, vocês fizeram um novo tipo de impressão, que é com a página colorida, uma capa mais preta que parece que lida com um público mais, não sei, de negócios mesmo, mais elitizado. Um cara que vai falar de startup não vai ficar querendo levar um livro colorido, né? Sei lá, não sei. E nesses 2 casos tem a veia da inovação, né? Então, tem o preto, que é bem escuro, mas tem o laranja e o verde, que são cores da criatividade. Cores cítricas, né? Então, tem isso. Os livros de desenvolvimento pessoal, eu acho que eles tendem aí para tons mais claros, porque são livros que têm que vibrar numa energia mais alto astral, né? A gente está falando de transformação, de realização. Então, acho que ele tende aí mais para cores mais vibrantes. Então, por exemplo, um livro de desenvolvimento pessoal dificilmente vai ser preto. Sim. Porque geralmente trata de relacionamento, né? E da mesma maneira que um livro de finanças pessoais dificilmente vai ter uma capa vermelha, porque quem fala de finanças pessoais não quer estar com a conta no vermelho, né? Então vai ser verde, azul, branco, mas dourado. Dourado é uma cor que remete muito à riqueza, né? Sim. Posso fazer um comentário típico de gaúcho? Gaúcho é um povo muito chato. Eu dou palestras sérias e divertidas, tá? E quando as pessoas falam, isso é uma coisa que é sério. Não, vocês estão falando sisudo e formal. A coisa pode ser séria, divertida e alegre e colorida. Quando vocês falam a palavra sério, vocês estão falando sisudo ou formal. Sim. Sério, eu sou e continuo fazendo piada, entendeu? É que quando se fala sério, é uma coisa mais formal. Mais papai e mamãe, entendeu? É isso mesmo. Não, sério, é porque o pessoal usa a palavra sério para denotar uma coisa mais comportada. E não é, eu sou sério e não sou comportado. Muito bom, cara. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida em relação a esses temas que eu tratei ou algum outro que a gente tratou aqui hoje. Não, eu aprendo muito com vocês. Adoro ouvir vocês. Aprendo muito sempre. Legal, tá?
Como é que começa esse ping-pong com vocês? O que é que eu tenho que ter pronto para entregar, para mostrar para vocês? Para a gente começar a cortar. Vou apresentar. Acho que a primeira coisa é o roteiro, né? Quando eu tiver com o roteiro para você fechado, encaminhar para a gente, porque tudo parte disso. Então, a gente já se conhece, já tem ele 5 anos e tudo mais. Então, agora é o roteiro, porque é a partir do roteiro que a gente faz a apresentação do sistema. Perfeito. Meninas, boa noite. Adorei o nosso encontro. Eu estou aqui no carro agora, porque eu estava sendo expulsa da faculdade. Não sei se a minha conexão está muito boa, mas eu aguardo o material de vocês e ansiosos para a gente rever todo mundo de novo, entendeu? Você é uma figura, eu estou com saudade de você. Boa noite, Cris. Boa noite, Cris. Oi, pessoal. Beijo para todo mundo. Beijo. Beijo. Tchau. Adorei, muito aprendizado. Ai, que bom, gente. Vocês duas meninas são maravilhosas, muito obrigado, tá? Eu continuo com mais dúvidas. Falando de acordo com o mercado, elas são foda. Não, eu não falo esses palavrões, me nego a botar essas palavras no meu livro. Tudo bem, Dado. Tá tudo certo. Beijo. Um beijo. Meu livro não vai ter foda e... Beijo. Tchau pra vocês. Obrigado. Tudo de bom, tudo de bom. Boa noite. Gente, Boa noite. Obrigado, meninas. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, Adalberto. Boa noite. Tchau. Dá um beijo na Roseli. Beijo. Dado. Rogenê, beijo. Oi, querida. Beijo. Linda. Mil beijos. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. A gente Obrigado. vai mandar a gravação do webinar depois lá no grupo, assim todo mundo. Tá bom, beijo. Tchau. Corta aquele negócio do sério que é desprezível. Pode cortar. Então, tá ótimo, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um beijo. Muito obrigado. Enorme. Tchau. Mais uma vez, muito obrigado.